existiu um chamado? Aconteceu um chamado? Quando aconteceu? Então, como que você começou a se envolver com o trabalho especificamente da palavra de Deus na sua vida cristã? Uhum. É, Rafael, Deus tem um plano para as nossas vidas sempre, né? Ele sempre tem um chamado. E eu tive o privilégio de ter esse chamado, sim, de trabalhar com a sua palavra. É um chamado o qual eu atendi e é um chamado que é a razão da minha vida, o fundamento, né, da minha vida, da educação dos meus filhos, e foi um privilégio. Eu comentei com você que que terminei o curso de inglês avançado aos 16, entrei na faculdade, e aos 16, 17 anos foi justamente a época que eu conheci, que eu comecei essa nova etapa de um desenvolvimento maior na busca de um relacionamento com o Senhor e na questão da restauração do reino de Deus na terra, né? E eu comecei a ler algumas palavras em relação a isso, né? Nós ouvíamos palavras em relação a isso ali nos anos, acho que 1982 para mim, né? E as palavras eram traduzidas do inglês. E nós tínhamos pessoas em São Paulo, né? Para Minas, São Paulo era a grande capital, né? O mineiro ali todo simplesinho, né? Não, o pessoal de São Paulo já faz a tradução e tal. E eu me lembro de ter muito desejo de trabalhar com a tradução da palavra de Deus. Mas era assim, eu lia muito e é claro que eu sabia uma palavra e tinha que olhar 5 palavras no dicionário, né? Era bem isso. E eu me lembro que conversei com o pastor Adiel à época sobre esse desejo. Só uma pergunta, foi ele que te convidou? Foi você que se Não, achegou eu a tive que ele? insistir muito em relação a isso. Por quê? Ele era um tradutor também, não O é? pastor Adiel, à época, né, nessa nossa comunidade, ele era um homem de uma inteligência aguçada, uma percepção espiritual, que foi uma bênção para todos nós, né? E ele cuidava de todo esse processo, né? Ele era um tradutor. Ele traduziu, ele trabalhou para várias editoras evangélicas, ele traduziu muitos livros, muitos manuais bíblicos e eu me lembro de escrever para ele e falar: Adiel, eu quero muito trabalhar na tradução da palavra. E acho que ele pensava: gente, essa menina de 17 anos, né? Não vai dar certo, né? E ele, acho que ele meio que, sim, tá bom, né? Com todo cuidado comigo, mas acho que, né, nem pensou nessa possibilidade. E aí eu me lembro que eu peguei uma literatura que era intitulada, uma palavra que era intitulada Fixe Sua Esperança na Graça. Foi a primeira palavra, né, nesse termo de manuais cristãos e bíblicos que eu traduzi. Fixe sua esperança na graça. Traduzi sozinha e mandei o manuscrito para o pastor Adiel. Mandei pronto. Mostrou sua qualidade. Sim, mandei. Então ele leu. E à época ele falou com os ministérios responsáveis, né? Olha, ela tem o espírito da palavra, deixe que a tradução a partir de agora fique com ela. Então foi uma alegria para mim. A partir desse momento foram muitas leituras, muita dedicação. Como eu mencionei, o vocabulário era mínimo, mas era um trabalho que eu me lembro de passar madrugadas estudando, lendo, tentando entender, né? Você se comunicava muito com o Adiel nesse tempo para tirar dúvidas, para... Sim, ele tinha todo um gerenciamento de equipe, ele era muito cuidadoso, então ele tinha as pessoas que traduziam,
nós enviávamos a ele o manuscrito traduzido e ele repassava a outras pessoas que faziam revisão. Então a gente se comunicava sempre. Ele tinha o cuidado de mandar um relatório para também nos ensinar quando nós por acaso traduzíssemos uma palavra de maneira errada, ele trazia uma tradução melhor. E foi um trabalho de desenvolvimento, né? De Quem dedicação. participava dessa... Dudu de Matão, eu me lembro. Que legal. Acho que era mais ou menos a Sandra, que era também... Eu não conheci muito essas pessoas, né? Acho que Minas ficava um pouquinho mais isolada do circuito ali, né? Era mais aqui São Paulo, Sim, Ribeirão era Preto. Mais São Paulo, era. Então não conhecia as pessoas. Mas enfim, comecei a traduzir, então sempre traduzia, mandava para ele fazia todo esse trabalho de revisão e ele sempre fazia questão que outras pessoas revisassem. O trabalho de todos era revisado, né? Inclusive dele também, ele sempre era muito cuidadoso com isso. E às vezes as pessoas pensam, né, que o trabalho de tradução de uma palavra é apenas conhecer a língua, né? E não é. É um trabalho de uma intimidade muito grande com Deus, de uma busca constante, de batalhas que são enfrentadas, e é um trabalho lindo. Que, assim, eu fico pensando assim, eu acho que Deus foi muito misericordioso comigo. Eu não sei o que teria sido da minha vida todos esses anos sem esse trabalho, sabe? Eu acho que é uma oportunidade fantástica você ter a possibilidade de estar envolvida, porque isso faz parte da nossa vida devocional, né? Sempre ler a palavra, sempre estudar e buscar o alimento espiritual. Então, você trabalhar é um privilégio ainda maior. Mas você tá falando assim de coisas assim que são verdades, né? Principalmente para você, a gente vê isso, né? Nós estamos vendo isso aí na sua fala, mas que acredito eu que tenham desafios também. E houveram desafios? Sim, muitos desafios. E eu acho que assim, uma coisa que foi fantástica nesse trabalho foi a participação do meu esposo em relação à tradução, porque o César é dono, como eu já mencionei, de um conhecimento bíblico imenso, né? Então, ele tá ali caladinho, mas às vezes eu tô ali traduzindo e aí eu me deparo com um trecho que diz que o pavio se apagando. E assim, a tradução é isso, né? Eu trabalhava com tradução oral também. Então, o Ministério, quando está trazendo a palavra, ele tem todo o contexto ali, né? Do auditório, da igreja. E a gente que está em casa, né? Com fitas, cassete da época, você não tem o contexto. E às vezes o Ministério não cita a passagem bíblica. Amor, o que é isso? Um pavio meio apagado? Então, assim, foram várias as ocasiões assim que ele foi uma bênção para mim no sentido assim, amor, isso fala sobre a misericórdia de Deus, de como ele fala, né? Acho que em Isaías, que ele não esmagará a cana quebrada e não apagará a torcida que fumega. Mas para quem conhece a língua e trabalha com tradução, sabe que é muito difícil essa coisa de você delinear o que é um pavio. Você pensa um pavio de um lampião, uma lamparina, e aí a tradução é a torcida que fumega, né? Então são coisas que são complicadas, assim, né? E isso você acha que é conhecimento, por ele ser uma pessoa que lia, conhecer muitas escrituras, ou você sente muito o Espírito Santo também nessa hora agindo? É o Espírito Santo, totalmente, é o Espírito Santo. Eu sinto, o Espírito Santo nos guiava em todos os sentidos, assim, Deus foi tão misericordioso e tão bom que ele criou para mim todo um amparo e um apoio. O trabalho com a palavra não teria sido possível sem o meu esposo e sem os meus filhos. Porque a Mariana, ela é a minha filha mais velha, ela foi... Os meus filhos faziam inglês também comigo desde sempre, né? E ela tinha uma acuidade auditiva até maior que a minha, uma capacidade de ouvir. E muitas vezes eu perguntava a ela, ou
esse trecho, o que você entendeu disso daqui? E ela ia certeira, sabe? Ela trabalhou também muito na tradução escrita e gravou também comigo, enquanto o Paulo Eduardo fez, que é o meu filho mais novo, uma parte muito importante, que era a parte técnica, né? Eu não conhecia nada, eu não sabia nem mexer com toda essa coisa da mesa de som, das gravações, o trabalho de edição, né? O César também fazia as revisões de textos, é uma equipe. Ilustra pra gente um pouquinho o que era essa questão dos aparelhos que usava, né? Porque isso é muito legal, assim, até para os jovens que vão ver isso, a dificuldade disso, porque você mesmo falou que fazia através de fitas cassetes que chegavam do próprio Estados Unidos, né? Sim. Algumas pessoas até brincam, mencionam, né, que só um detalhe que é importante, acho que falar, e depois se você quiser comentar, existia tanto a palavra escrita quanto a palavra em áudio, né? Sim. Os manuais, né? Os manuais bíblicos escritos, as palavras mensais e também a gravação das palavras que eram editadas em fita cassete. Então era aquela coisa, né? A gente tinha... Era uma coisa muito rústica, assim, para vocês hoje na tecnologia, né? Porque a gente tinha que ouvir a fita e aí eu sempre queria que a voz do original estivesse presente, né? Então eu ouvia e acompanhava logo em seguida. Então para isso, assim, era todo um processo que significava primeiro ouvir a palavra toda, sentir o espírito, orar sobre aquilo muitos dias. Não é assim, eu vou ouvir essa palavra e já vou traduzir, né? Era toda... Você chegava a escrever? As fitas orais, não. As gravações orais nunca escrevi, não. Mas era preciso fazer anotações. Por quê? Os ministérios nem sempre falam, localizam as passagens as quais eles leem. Às vezes citam as passagens, né? Então eu precisava... Isso não conhecia muito a língua ainda também, né? Então eu precisava, pelas palavras-chave, reconhecer que versículo seria aquilo, e essa era a parte do César, né? Ele sempre fez isso, ele achava todos os versículos na Bíblia e já digitava para mim os versículos na Bíblia, ou então deixava os marcadores todos na Bíblia para mim. Legal, e eu até ia falar, mas eu vou te falar um pouquinho mais pra frente sobre essa questão. Você só esqueceu de falar em relação aos aparelhos que tinham ali, né? Era uma fita cassete, daí a gente tinha era um gravadorzinho, eu tenho esse gravador ainda. Às vezes eu ainda ouço as fitas cassete originais, bem pequenininho assim, de pilha, né? E a gravação era feita numa pequena mesa de som que o Paulo Eduardo improvisava. A gente comprou um microfone, primeiro era um microfone de mão, depois Paulo acabou comprando... A coisa foi avançando um pouco. Um microfone auricular, e depois ele acabou também comprando um aparelho mais recente, quando a gente ainda não tinha os smartphones, não tinham essa coisa de gravar com tanta facilidade. Então eu não me lembro o nome desse aparelho, mas ele comprou um aparelhinho que fazia gravação digital. E isso foi um avanço na tradução das fitas à época.